E depois de anos, finalmente voltei a ver ReZero com a terceira temporada que acabou de chegar. Já tem 5 episódios, se eu não me engano, foi o que eu assisti. Assisti tudo que já saiu e vim aqui falar com vocês. Eu, que tinha preconceito com ReZero, demorei muito pra assistir primeira temporada, segunda, sempre atrasada. Dessa vez eu tô gostando, a terceira temporada continua boa, pelo menos pra mim. Oi, a vocês que estavam aí na resistência esperando eu falar de ReZero, cheguei. Enfim, depois de 5 episódios pra falar sobre o que eu tô achando da terceira temporada. E pra galera aí que não acompanhou a minha jornada com ReZero, é exatamente o que eu resumi há pouco. Eu tinha preconceito, achava que ia ser sem graça, aí vi primeira temporada, fiquei chocada, esse negócio de Subaru morre, volta e não sei o que. Eu realmente fiquei presa na história em si, mais do que nos personagens. Eu acho que o enredo me cativou bastante. Segunda temporada, idem, foi bastante tensa, e quando a gente entrou na terceira, então, tive questões. Antes disso, gente, tá vendo essa camiseta incrível? Pelo menos eu acho incrível. Tem estampa na frente, tem estampa atrás. E você pode ganhar 2 camisetas com estampas como essa no link aqui embaixo, na promoção que vai acabar neste final de semana. Última promoção de moletom do ano. Comprando um moletom, você ganha 2 camisetas. É exatamente isso, não tem nenhuma historinha. Colocou o moletom no carrinho que você quiser, escolhe 2 estampas de camiseta que você quiser também, adiciona o cupom 2 camisetas e as 2 saem de graça. É só até esse final de semana. Depois desse ano não tem mais promoção assim em loja.com.br/Gabi-Xavier. Depois desse vídeo, corre lá. Então, eu cheguei na terceira temporada, já tinha saído, se eu não me engano, 2 episódios, que eu comecei a ver o primeiro, que foi o mais longo, e acabei não tendo tempo, fui fazer outras coisas, e só depois, que já tinham 2, eu voltei a assistir, e agora eu tô vendo regularmente. E eu achei que a introdução, ela foi bem esticada, não que seja desnecessário. Gente, eu não lembrava do nome de mais da metade dos personagens ali. Todas as facções que estão ali disputando para serem a nova governante real e tudo mais, eu olhava e falava, tá, quem que é essa? Pera, Julius, gostava desse Julius. Reinhard, esse personagem também é interessante, mas não lembrava do teu nome e quase não sabia sua cara. Então eu fui juntando as informações e tentando compreender as coisas enquanto eu assistia. Eu não fui atrás dos canais especialistas, dos guias da internet, tudo o que você precisa saber antes da terceira temporada de ReZero. Deveria? Talvez sim, mas bora na emoção. Depois de 5 episódios, eu sinto que eu tô começando a pegar as coisas. Mas não foi apenas isso que me deixou um pouco sem saber o que eu tava sentindo em relação à nova temporada. Eu também achei que, por eles talvez estarem tentando cativar aqueles que não veem há muito tempo ReZero e não lembram, como eu, ou então simplesmente colocar os pontos principais de uma trama que parece que está começando a se desenvolver agora. Por causa disso, os primeiros episódios pra mim foram mais lentos. Eu senti falta, honestamente, por mais que seja um recurso, todo mundo já sabe, batido, ReZero não é apenas isso, eu sentia falta do negócio do Subaru sofrendo e tendo que voltar e corrigir cagada e não conseguindo, das consequências dos seus atos. Eu senti um pouquinho mais de falta dessa emoção. Até que começou a aparecer a galera ali, os bispos dos pecados todos. Primeiro foi a do pecado da ira, toda enfaixada, que era apaixonada pelo que eu sempre esqueço o nome, eu só lembro de Beetlejuice, mas acho que é Beetlejuice. Eu sei que começa com Beetlejuice. Gente, não sei, o Beetlejuice. Ameaçando o garotinho, até fiquei meio estranhando a cena, porque de repente tava o Subaru, inclusive, que tá ligado nessa galera, nos bispos, em seres estranhos que tem que ficar de olho, e todo mundo batendo palma pra história do garoto que tava amarrado, acorrentado na frente de todos, correndo o risco de ser jogado lá de cima. E aí que eu fui surpreendida, enfim, por essa temporada, quando a mulher ali da ira joga a criança lá de cima, e o poder dela parece que une todos que estão afetados por ele por um mesmo sentimento, eles estão vinculados à mesma energia, sei lá, e conforme a cabeça do garoto espatifou no chão, a cabeça de todos, inclusive do Subaru, também espatifou. E a cena das cabeças explodindo, eu falei, eita, gente, finalmente começamos com um negócio mais animado em ReZero. Não que eu goste de ver coisas explodindo assim, tragédias, ou talvez eu goste, só na ficção, mas assim, não me leve a mal. A partir disso, aí sim, até o episódio 5, toda a treta política que já estava se formando, todas as micro-histórias que já tinham caminhado, tudo foi se unindo para o mesmo problema, que foi dos bispos ali do culto da bruxa surgindo, atacando a cidade, ameaçando, querendo receber os restos mortais da bruxa que estariam ali, escondidos em algum canto. O que eles vão fazer com esses restos mortais? Eu não sei. Talvez eles tenham explicado isso e eu não tenha entendido.
Talvez. Agora, antes de falar sobre minúcias, por exemplo, de passado do Garfield, da mãe dele, que é assim, personagem que eu amo, e eu gostei muito dessa side story, história paralela, que veio trazendo nos primeiros episódios. Também sobre a Emilia, que tá ali pra ser a 79ª esposa, algo do tipo, de um também bispo, que eu não sei se falaram qual é o seu pecado, mas ele é o único que até então não tá gritando em todos os episódios. Antes disso, eu queria comentar como a temporada tá com uma qualidade incrível, mesmo assim, eles estão entregando muito bem. Não só a animação, que é o básico que a gente vê, das transições que eles usam muito bem, não apenas contrastes, para evidenciar ou não certos elementos em transições para que aquilo fique mais fluido, mais dramático, mais visceral, se preciso, utilizando muito bem o blur ou o desfoque em certas vezes, muitas sequências rápidas de elementos fantásticos aqui e ali sem perder qualidade, mas eles também fazem muito bem algo que é característico, na minha opinião, de ReZero, que é design de rostos. Porque a gente não tem, por exemplo, agora surgiu, não lembro o nome dela, mas surgiu a do pecado da luxúria, que tá com o dragão, mas depois a gente vê que o dragão não é ela e tudo mais. Ela é muito caricata, como todos eles ali parecem ser, exceto o que quer casar pela milésima vez. Mas, além da entrega na voz ser sensacional, as expressões faciais dela, gente, teve um momento que eu fiquei pausando, voltando e pausando pra ver, e ela tem muitas expressões diferentes. Eu não sei como era no mangá, eu não sei o quanto o anime faz em relação à originalidade ou não deste aspecto em si, mas sendo como for, uma boa adaptação ou algo original em certo ponto, é muito bem feito, porque você consegue ver várias nuances dessa cabeça louca, deste serzinho de luxúria que a gente tá vendo não apenas falar, mas se expressar fisicamente no próprio rosto, as feições, de uma maneira extremamente icônica. E isso passa a mensagem, isso diz muito sobre o personagem. E eu dei o exemplo desta apenas, mas eles fazem isso muito bem ao longo da temporada como um todo. Qualidade de animação, trilha sonora, a entrega do produto em si, sinceramente, tá muito boa. Agora, a história ainda não me pegou. Os momentos que eu deixei pra citar agora, por exemplo, nos episódios passados, quando a gente viu o negócio do Garfield encontrando a mãe, que perdeu a memória, e ele não contando pra ela que era a mãe dele, pra ela não perder esse lugar comum, confortável de ter uma família, de ter filhos, e mesmo assim ele sentindo, chorando com Mimi. Nossa, assim, meu coração dilacerou. Eu acho ele um personagem, não que ele seja inovador, ele me lembra um pouco vários outros personagens de outros animes, mas eu acho ele muito bom, um adendo muito importante pra história. Eu gosto de como ele é afetuoso e carinhoso e tem esse lado mais doce por trás de um rosto que parece ter dentes agudos e um caráter mais feroz. Ele é essa mistura das duas coisas. Eu gosto muito do Garfield, então ver ele encontrando a mãe e não podendo ou não querendo abraçá-la, nossa, assim, foi de cortar o coração. Como eu falei, uma side story que eu acredito que ainda vai ser mais desenvolvida ao longo da temporada, mas assim, até onde foi, eu já achei muito bom, um lado afetuoso pra gente ficar um pouco longe dessa coisa de bruxas e tudo mais, e falar de família, de passado de personagem num sentido mais intimista. Adorei. O próprio Subaru teve também um reconhecimento, agora que a Anastasia resolveu reunir todas as candidatas. Nesse contexto, a gente viu como o garoto ganhou um respeito muito grande, especialmente depois de lutar contra o Beetlejuice lá, contra a Baleia Branca, e como ele se colocou politicamente para ajudar a resolver toda essa treta que era gigantesca na temporada passada, e ele que foi menosprezado, inclusive pelo Julius, porque não era um cavaleiro, não podia ser o cavaleiro da Emilia como candidata, porque ele não correspondia aos critérios necessários. Então ele tendo essa posição de maior não só prestígio, mas respeito, inclusive daqueles que eram seus rivais e ainda são, isso é muito legal de se ver. Ele também ganha uma confiança a mais, embora a relação dele com a Emilia, apesar de qualquer beijo de final da temporada, parece que ainda tá um pouco sem caminhar à frente, né? Voltou um pouco a estaca zero, aquele climinha de quase sabemos que nos gostamos, mas nada fazemos de antes. A Emilia, entretanto, ela tem o seu destaque pra lutar contra a bispa lá da Ira. Ela até consegue bastante fazer coisas, mas aí surge o outro. Ela é raptada não por ser um espelhinho da bruxa, não por ter alguma coisa que ele queria no sentido poderoso, simplesmente porque ela era linda, tinha cara de ser virgem e ele queria mais uma esposa para o seu harém, pelo que a gente entende, de inclusive servas, né? Porque a outra que surge lá, que já passava dos 100, então eu não entendo muito como é a conta dele de esposas, ela tá lá como uma funcionária, uma empregada, que vai servindo, inclusive,
a próxima esposa e não pode sorrir e não pode demonstrar qualquer sentimento de reprovação com o que está acontecendo lá fora, é apenas um fantasma. Não sei o que vai acontecer com a Emília, eu achei até que ela tá meio pacífica demais pra quem acordou sequestrada, sem roupa, disseram que vai casar e, né? Mas como ela já mostrou um pouco mais de atitude e poder nessa temporada, espero grandes coisas dela. Eu tô com um grande ponto de interrogação sobre este elenco, sobre este mini arco dentro do arco que a gente tá acompanhando agora. O que vai acontecer com ela e quais são as intenções deste bispo? Que, aliás, gente, a gente vê que eles falam que todos seguem o evangelho, todos seguem a mesma palavra, mas não existe um consenso necessariamente entre todos os bispos do culto da bruxa. Porque cada um deles ali, pecado qual for, eles têm interesses egoístas e que se eles entrarem em conflito um com o outro por propósitos, por exemplo, mais do eu, do egoísmo e não pela missão geral deles, vamos dizer assim, eles simplesmente discordam e cada um faz algo. A Daíra queria acabar com a Emília, ele queria casar, ele simplesmente defendeu pra levá-la embora e fazer sabe-se lá o quê. Bem, a cidade tá sendo super atacada. Eles foram ameaçados de que precisam entregar não apenas os restos mortais da bruxa, mas também o tomo da sabedoria, que era o tomo, me corrija se eu estiver errada, que tava, de certa forma, aprisionando Beatrice, não era? Nas temporadas passadas? Então, quando ele fala de espírito artificial que quer que seja entregue e de tomo, é tudo sobre Beatrice, que, aliás, deu uma sumidinha neste episódio, ela não apareceu. Onde que ela tava, gente, no episódio 4? Já me perdi. Subaru continua lutando, ele não morreu ainda, mas ele foi trucidado por um outro bicho lá, da menina do pecado da luxúria, arrancou a perna dele, começou a sangrar, jogou de um lado pro outro, e o dragão, pelo que foi ali implicitamente dito, ele era um ser transformado pelo próprio sangue dessa da luxúria. Tanto é que o dragão parece que estava funcionando como uma forma, uma rota de fuga do próprio Subaru no final do episódio, meio desacordado, tudo bem, e ele é atacado pela menininha da luxúria. Então, talvez ela não tenha controle sempre dos seus animais transformados por ela. Complicado. Sei que o Subaru, que já estava pela metade, basicamente ele cai na água meio afogado, o Garfield vê isso acontecer, não sabemos se ele vai conseguir salvar o seu mestre, mas eu sempre sou entusiasta de morre, Subaru, pra gente voltar e ver a coisa ficar pior ainda. Próximo episódio eu descubro se ele morreu ou se ele vai continuar semi-afogado, semi-partido no meio, quase sem sangue e resistindo. Às vezes eu penso, Subaru, anda com uma faca no bolso, porque essa coisa fica feia, você só corta ali e começa de novo, né? Não sei, tem que ter sangue frio, mas você já fez coisa do tipo, sei lá, só me ocorrer. Resumo, gente, comentários gerais sobre os episódios, eu acho que agora a coisa tá esquentando. Eu não lembro se nas outras temporadas eu fui num speedrun e eu fui gostando mais pro meio, ou se a história me pegou mais pro começo, mas a minha sensação com esse intervalo gigante entre assistir, mesmo eu que assisti atrasado já faz um bom tempo, tenho a recordação de que eu gostei mais rápido das outras temporadas, que eu engatei mais na história do que tô engatando com essa. Ainda não me veio um personagem, uma trama, subtrama que me prendeu pra eu continuar assim ansiosa pra próxima temporada. Tá muito bem feito? Super. Tá interessante? Tá esquentando? Sim, mas eu ainda estou esperando aquela coisa que eu senti emocionante, que me fez quebrar todos os preconceitos contra a ReZero nas temporadas anteriores. Mas comenta aqui embaixo, você que tem todos os spoilers e previsões de futuro, a coisa ainda vai ficar melhor? O que esperar, sem spoilers por favor, dos próximos episódios dessa nova temporada de ReZero? O que você está achando? Se você está no mesmo barco que eu ou não, meio perdido, com lembranças longínquas de um passado distante, comenta aqui embaixo e a gente se vê, é claro, em todos os próximos vídeos. Até a próxima, gente! Tchau!